Graça e paz, igreja. Amém. Que bom estar aqui novamente. Que bom estar cultuando. Que bom estar nesse dia com essa igreja tão querida e estar especialmente em gratidão à vida da pastora Deise. A pastora Deise tem pessoas, não é? Que nós buscamos conhecer, desejamos, todos nós, né? Todo mundo quer conhecer, às vezes, alguém, queria tanto conhecer uma pessoa. E tem pessoas que o próprio Deus nos apresenta, não é? E esse é um privilégio, conhecer a pastora Deise, pastor Alexandre. E estar aqui hoje, dia da Bíblia, olha só, dia do discipulado, não é? Dia 12/12. Fazer aniversário nesse dia, essa pastora tão querida, é um privilégio, não é não? Glória a Deus. Eu me sinto muito mais presenteada de estar aqui. E para mim não é um convite, é um presente estar aqui. Pastora Deise, nós temos nos falado, uma mulher idônea de oração, e tão forte, não é? E a gente olha ela caladinha assim, parece que ela é um frasco frágil, né? Mas não é não, é muito forte. E passar tudo isso, né? A igreja também, com certeza, como corpo, passou junto, nós oramos juntos, e é um aniversário muito especial. Eu gostaria que essa igreja aplaudisse mais uma vez pela vida dessa mulher de Deus. Amém? Aleluia. E o pastor Alexandre também tem sido, assim, um preceptor, né? Tem sido alguém que tem estado conosco, orando, pela sua experiência, pelo seu carisma, seu carinho. Essa igreja, ela está muito bem alicerçada pela palavra e pelos homens ungidos que ele tem colocado aqui. Amém? Por isso eu me sinto em casa de estar com os irmãos, porque me sinto já da família. Amém? Glória a Deus. Não vai ser acompanhada, né, como o pastor disse, da minha filha. Meu esposo tem hoje esse compromisso com a igreja local, mas de forma alguma eu poderia recusar esse convite. E eu tinha preparado uma mensagem. Eu confesso que o meu coração estava tendencioso para uma outra palavra, mas quando eu cheguei aqui, o pastor me fez assim um pedido, eu falei, não tem como, eu vou ter que voltar lá nesse texto, que para mim é uma mensagem muito preciosa, e depois parece que quando ele colocou que a roda vai girar, eu olhei para minha filha e falei, não tem como, eu vou ter que falar dessa pessoa. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia no livro dos Juízes, glória a Deus. No livro dos Juízes, no capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. Livro dos Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 23. Eu tinha preparado uma mensagem de gratidão, porque é aniversário, mas a pastora Deise, por ser uma pastora, vai entender que tem que distribuir o bolo para a igreja, não é? Então eu vou no comando ali do pastor Alexandre, que é o sacerdote, então é melhor obedecer, não é, irmãos? No livro dos Juízes, no capítulo 16, do versículo 23, você que achou, pode dizer glória a Deus? Amém. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrar. E eles diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo, nosso Deus entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, eles disseram, mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. E quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio
cheio de homens e mulheres. E também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres. E olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim. Dai-me força, só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Vamos repetir o versículo 28, quando ele faz esse pedido? Diga assim: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Amém? Agora somente eu digo que Sansão pediu: dai-me força só mais esta vez. Essas foram as últimas palavras de Sansão, antes de que muitas comentaristas vão interpretar que foi praticamente um autossuicídio, não é? Porque ele, praticamente, ao derrubar as colunas, ele foi, né, junto ali, e onde houve aquele extermínio de pessoas, Sansão também veio à morte. A história de Sansão, ela começa lá no capítulo 13 do livro dos Juízes. É uma história muito bonita. É uma história de uma grande promessa. A Bíblia diz que o pai de Sansão, não fala o nome da mãe, mas fala o nome do pai. E diz que o pai chamava Manoá. E que eles serviam no templo. Ou seja, vamos falar a nossa linguagem, né? Eles eram crentes, eles eram evangélicos. E a Bíblia diz que um dia eles estavam assim, né, nas suas tarefas. O anjo aparece para a mãe de Sansão e diz que vai entregar a ela uma promessa, vai entregar a ela um filho, vai fazer com que tire ela da esterilidade. Se você é um bom estudioso da Bíblia, você vai perceber que no Antigo Testamento há muitos casos de esterilidade, porque isso nos ensina que Deus, quando traz uma criança, Ele revela que criança é um milagre e é um renovo de esperança. Qualquer criança, mas especificamente no Antigo Testamento, Deus em detalhes vai abrindo madres para mostrar o poder e a autoridade dele em executar milagres e renovar esperança. Essas crianças que nascem de mães que eram estéreis na Bíblia, observa que todas elas, Deus tem um grande propósito com elas. Então, não diferente acontece com quem? Com Sansão. Aí a Bíblia diz que esse varão aparece e diz para a esposa de Manoá que ela vai gerar um filho. Cita algumas características, cita o dever daquele menino quando nascer, e ela conta para o seu esposo fica muito feliz, mas deseja ouvir novamente, deseja ouvir do anjo. Aí eles oram juntos. Se você for lá no capítulo 13, você vai entender. E Deus, mais uma vez, manifesta através daquele homem. E aquele homem aparece para o casal. Agora eles estão no altar, no templo. E Deus faz novamente, retifica a promessa e diz que sim, eles terão um filho. E esse filho trará um renovo de esperança, porque será um grande valente que vai lutar e guerrear contra os filisteus. E será um jovem de grande força, e essa seria uma característica de Sansão. O texto diz, e você acabou de fazer aqui, há minutos atrás, uma oferta, e eu tenho certeza que muitos aqui não ofertaram somente em gratidão, mas alguns entendem o que é ofertar para gerar algo. E isso faz toda a diferença. No momento que eles recebem a promessa, a Bíblia diz que Manoá entrega uma oferta. Antes que ela se cumpra, ele já está ofertando pela vida de Sansão. Você consegue entender que muito mais que ofertar depois do que acontecer, Deus está esperando que você comece a gerar essa promessa? Aleluia! Há um segredo nisso.
Porque normalmente nós votamos, não é? Nós oferecemos ações de graças depois que aquilo acontece. Manoá, inteligente, já oferta antes que a promessa se cumpra. Porque o que a igreja do Senhor precisa entender, que há duas formas simples de Deus falar. E uma delas é a profecia. E a outra é a promessa. Pastora, isso é diferente? É. A profecia é quando Deus está falando. Ele se manifesta e fala. E ele entrega algo. E quando Deus fala, ele é imutável, ele é infalível, ele é soberano e ninguém pode mudar a palavra dele. Agora, a promessa é algo condicionado. A promessa é você que vai correr para receber. E às vezes a gente acha que receber uma promessa é como receber uma profecia. Vou esperar que ela se cumpra. Não. Profecia, se Deus falou, está falado. A outra forma é uma promessa. É como um pai, porque é a figura do próprio Deus. O pai quer o quê? Que o filho seja aplicado o ano todo, para no final ele receber um prêmio. Agora, durante o ano, o pai também vai falar algumas coisas que vão ser imediatas. E a gente precisa entender. A Bíblia diz que eles recebem uma promessa. E Manoá começa a correr atrás dessa promessa. Como? Gerando ela através de um sacrifício. Ele entrega a oferta. A esposa fica grávida. É só porque eu quero que você entenda o contexto da história. Já que o pastor, por isso que eu estou dizendo, o pastor foi conduzindo que as famílias ficassem unidas nessa noite. Ele entrega, ela gera o menino é nazireu, o menino tem algumas características diferentes. É entregue, é oferecido no altar. A Bíblia diz que logo começa a se observar as características dele. Era uma criança de fato diferenciada das outras. E aí já numa idade adulta, ele começa a guerrear, a lutar. E você conhece, Deus usava ele com força. E a força era aquela característica diferente para ele derrotar os inimigos e ganhar grandes batalhas e vencer, e vencer, e vencer. E a Bíblia conta que havia uma grande projeção, havia grande promessa. E os pais conduziram a criação de Sansão para que Sansão cumprisse o propósito de Deus. Mas em determinado momento, não basta eu ofertar por você. Não basta eu querer gerar por você. Não basta eu até trazer, vocês colocar aqui no banco. Você vai ter que decidir viver esse tempo de promessa na sua vida. E Sansão começou o quê? A abortar. E começou a se prostituir. Começou a se envolver com várias coisas que você sabe. E a gente aprende, quando é criança, né? A observar Dalila e achar que o grande problema de Sansão é Dalila. A Bíblia nunca negou quem foi Dalila. Dalila aparece nos textos exatamente com a função que ela já tinha. A Bíblia já mostra que ela era uma mulher voltada para a prostituição, uma mulher de interesses dúbios, uma mulher que foi paga para isso. Ela não demonstra em nenhum momento que ela tinha um interesse, que ela foi corrompida, que ela amava e deixou de amar. Não, ela aparece na história como sempre ela foi. Quem muda aqui e quem trai alguém aqui não é Dalila que está traindo Sansão. Quem está traindo também não é Sansão a Dalila, porque ela é cega para o pecado. Quem está traindo alguém aqui é Sansão. E sabe quem ele trai, pastor? A si mesmo. E a gente às vezes acha que o processo da promessa, quando vai paralisando na nossa vida, é porque a culpa é das Dalilas que aparece. Ei, o texto diz que o inimigo anda em derredor. Que o mundo o quê? Jaz. Tem alguém aqui enganado que existe um reino espiritual e existe principados lutando para que você não receba a sua promessa? E o que você vai culpar? A Dalila? Às vezes a gente quer arrumar Dalilas. Dalilas no trabalho, Dalilas em casa, Dalilas até na igreja, no ministério, para dizer que está sendo traído, está sendo corrompido.
Entenda bem. Quem já se levantou como principado de Satanás já é do maligno. Você que é diferente. Permaneça no seu lugar sendo diferente. Fuja da aparência do mal. E Sansão não faz isso. Então, não diga para mim que foi Dalila que traiu Sansão. Porque a negociata já estava acontecendo muito antes disso. Foi ele que permitiu trair a si mesmo, seus princípios, seus valores, sua criação. Sabe aquilo que a gente acha bobagem quando ouve, quando a gente é jovem, adolescente, ouve da mãe e do pai, que acha que é a mesma coisa. Aí quando a gente chega adulto, né, a gente sente uma falta às vezes do pai, né, da mãe. A gente sente uma falta da chatice da avó, né, que falava a mesma coisa. Mas como ela estava certa, como ele estava certo. Sansão abre mão disso tudo para trair uma promessa que Deus fez na sua vida. Aí ele chega ao ponto de, depois de tudo perdido, tudo aquilo que era mais precioso, que envolvia toda aquela promessa, toda aquela história, todos aqueles prêmios que ele ganhou, todas aquelas vitórias, o povo que aclamava, quando ele chegou no fundo do poço, é esse capítulo que nós lemos. Veja o versículo 21. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com os correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Deixa eu explicar essa cena aqui para você. Não sou muito boa, mas vê se você entende. Olha o final de Sansão. Filho de uma promessa, gerado num altar, criado para defender seu povo e ser diferente. A Bíblia diz que ele está acabando os seus dias, cego, amarrado e andando em círculos. Tudo aquilo, todas as batalhas, tudo aquilo que foi projetado, nós estamos vendo o grande Sansão terminando cego, amarrado e andando em círculo. Quem já teve essa sensação de um dia ter estado lá em cima e agora parece que está andando em círculos e não para em lugar algum? Às vezes foi feito para você uma trajetória. Foi dito a você através das promessas de Deus, das profecias, como eu disse, da forma que Deus usa para falar, que você teria uma linda história. E olha onde você está agora. Talvez você não esteja nem como Sansão, porque ele chegou realmente nesses 3 níveis decadentes. Mas talvez você já tenha sido atingido pela cegueira. Talvez qualquer tipo de Dalila, ou qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de problema, de pecado, de vergonha, colocou uma venda nos seus olhos e você não consegue mais ver a rota da promessa para a sua vida. Sua família sofre porque você perdeu a visão. Seus filhos estão sofrendo porque você perdeu a direção. Porque quando não se pode, é admirável. As pessoas que têm uma deficiência visual, não é? Porque eles precisam se aplicar a isso. É admirável. Mas aqui eu estou falando de alguém que tinha e perdeu. E que não pensa nem em superar, eu já vou chegar lá. Ele nem pensa em superar isso. Ele pegou a arma que Deus deu para ele, a ferramenta que Deus deu para ele. E ele inverteu essa ferramenta. Talvez você não esteja cego, mas você esteja amarrado, sabe? Sabe aquela coisa? Está acabando o ano e você se sente amarrado. Quem já sentiu isso aqui? Só eu? A gente fica meio amarrado, né? A gente não consegue, eu não consegui, pastora. Sabe, eu já procurei o pastor, falei para ele, eu tinha tantos projetos. Parece que o negócio está amarrado.
Não vai. Aí Paulo diz, quando ele quer exortar os coríntios, ele diz assim, o homem precisa examinar quem? A ele mesmo. Que a gente adora culpar diabo, né? E ele existe, ele está aí. Só que ele está esperando você ceder. Você errar. Você dar a brecha. Talvez você esteja andando em círculo. Ah, como eu já sofri com essa etapa. Eu já cheguei também nessa etapa. Você fica rodando assim. Você já montou um negócio para vender cachorro-quente. Você já vendeu produto de beleza. Depois você descobriu que você ia vender roupa. Depois você disse que não ia vender mais nada. Você disse que ia fazer para os jovens, né? Eu vou fazer direito, agora eu faço psicologia, agora não vou fazer mais nada, vou fazer gourmet, vou fazer coxinha. E você fica rodando e andando ciclos. Não, eu decidi que eu vou morar aqui, aí você encontra a pessoa na rua. Não, agora eu fechei lá, eu agora resolvi morar lá. Aí você não mora nem aqui, nem lá, daqui a pouco você está no Rio de Janeiro inteiro e nenhum lugar é a sua casa. Porque você perde a sua casa, quando você vê, você termina em qualquer lugar. Porque Deus direcionou a você uma promessa. E você não permaneceu naquilo que Deus te direcionou. Você foi cedendo. Você foi se envolvendo com prazeres. Começa a avaliar a sua rota. Você foi andando para trás, você foi cedendo paixões, prostituições, finanças. Eu falo aqui só de pecado de adultério. Existem muitos outros tipos de embaraços que vão cegando a gente. Mentira, incredulidade. Dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Está aqui, não está. É uma forma de cegueira. E aí você começa a dizer, poxa, todo mundo anda, todo mundo progride, e eu estou sempre amarrado, cego e andando em círculos. O texto diz que Sansão estava exatamente assim, servindo de zombaria para as pessoas. Um homem que foi aclamado. Pode imaginar essa cena. A Bíblia nos permite isso, o texto nos dá essa abertura. 3.000 pessoas, tinha uma galeria lotada, rindo, zombando do maior herói do povo de Israel. A Bíblia diz que eles furaram os olhos dele, cortaram seu cabelo. Existe, né, todo um estudo a um dia poder dar sobre essa questão da força estar no cabelo, mas propriamente não era o cabelo, né? O cabelo se torna um símbolo no texto, mas ele perde a força porque ele vai pecando, né? Ele dá o golpe final quando ele se entrega totalmente a Dalila. Então, a Bíblia diz que ele está aqui diante de 3.000 pessoas, um grande lugar, e aqueles soldados pegam ele aonde eu quero chegar. Os soldados pegam e vão caminhando com Sansão, todo mundo rindo, e ele ali, andando, rodando moinho, tira ele, dá uma pausa, e no caminho que ele está para ir para essa arena, que ele está divertindo as pessoas, é dado a ele uma oportunidade. Uma oportunidade, a última talvez, preste bem atenção, você entrou aqui para um culto de gratidão. Mas pode ser a última vez que o Senhor está falando com você, para você sair dessa situação de cegueira, de estar amarrado e de estar andando em círculo e não faz mais prosperar você e a sua casa. O texto diz que é dada a ele uma oportunidade. E ele diz assim, Senhor, eu quero fazer o meu último pedido. O soldado para e deixa ele fazer a última oração. Eu pedi você que você repetisse, porque diz assim, que ele fala, Senhor, eu peço que te lembres de mim. Que a gente acha que foi esquecido, né? É a gente que esquece de Deus e gosta de julgar que nós esquecemos a Deus. Mas ok, Deus é misericordioso. E ele diz assim, me concede, Senhor, uma última coisa. Dai-me força. Só mais uma vez. Para quê?
para eu me vingar de quem furou os meus olhos. O camarada está cego, amarrado, andando em círculo, tem a oportunidade de fazer um último pedido. E novamente, ele está querendo usar o dom que Deus deu a ele para destruir. Consegue entender que aquilo que Deus deu a Sansão era para ser benéfico? E ele inverteu o dom que Deus deu para ele. E no último momento de vida que ele tem que pedir algo, ele pede vingança. Ele pede força. Como é que você pede uma coisa que você sempre teve e nunca soube administrar? Admita isso. Porque Sansão sempre teve força. Ele nunca soube administrar. Será que agora que ele está pedindo ele saberia? Ele mostra que não, porque ele diz que está pedindo força para quê? Para se vingar de quem furou os olhos dele. Os sábios vão dizer em Eclesiastes, em Provérbios, até Tiago vai dizer na sua carta, sabe o quê? Que se tem uma coisa que o homem tem que aprender a pedir deliberadamente, é sabedoria. Por isso que eu disse que ia chegar num ponto que ele tem uma oportunidade de pedir a visão dele de novo, e ele não pede a visão novamente. Porque a sabedoria daria a ele o direito de pedir o quê? Senhor, me concede a oportunidade de ver novamente, para eu sair da minha escuridão. Seja uma visão espiritual, ou seja até a própria visão física que o Senhor poderia tocar. Quem crê nisso? E fazer com que Sansão tivesse sua visão restaurada. Olha que milagre seria Sansão fazendo esse pedido diante de todo mundo. Olha como o nome de Adonai ia ser glorificado naquela noite. Porque todos iam ver que Deus estava com ele. Que ele estava se redimindo dos seus erros. Mas na última oportunidade, sabe que ele pede força. Força para se vingar. Agora não pense você que eu estou falando aqui me tira dessa posição, porque muitas vezes é isso também que nós pedimos. Nós pedimos força ao invés de sabedoria. A gente diz assim, não, esse negócio de ser crente, eu sou crente, mas eu não sou palhaça. Não é assim? Ele vai ver só, amanhã eu vou lá resolver. Às vezes a gente pensa assim, não, Senhor, me dá força, porque agora vai ver com quem está lidando. Não, porque eu vou chamar fulano e vou mandar ele olhar no meu olho. Me dá força, Senhor, para eu lutar contra esse diabo. Porque você quer se vingar. Me dá força, Senhor, porque agora fulano vai saber com quem que ele falou. Eu não sou qualquer um. Ok. Mantenha-se firme no seu testemunho, que todos saberão quem você é. Não precisa você ficar pedindo força para medir força com ninguém. O que Sansão queria aqui era pedir força para ficar medindo força. Furou meu olho, vou furar o seu também. É assim que a gente pensa. Jogou o lixo na minha porta, amanhã eu vou jogar um balde lá na porta dela. Me xingou? Ah, pastor, não tenho sangue de barata. Falou dos meus filhos, virei bicho, fui lá, xinguei mais ainda. A gente começa força com força. O texto diz que na hora que ele tem a oportunidade de pedir sabedoria, ele pede força para se vingar. Se você hoje tivesse a oportunidade de fazer um último pedido para sair dessa cegueira, para sair desse círculo que você está vivendo, parece até que você nem está em 2021, parece até que você está em 2019, 2017, porque tem gente que está andando no mesmo círculo, já tem 2, 3, 4, 5 anos. Sua família está sofrendo, você está sofrendo, seu casamento está sofrendo. Deus fez uma promessa para vocês geraram essa promessa. Em algum momento vocês até ofertaram para isso. O pecado entrou, a brecha entrou. As pessoas, vocês se sentem envergonhados com os vizinhos, vocês se sentem envergonhados com a família.
Hoje Deus está dizendo, eu estou pedindo e dando uma oportunidade a você de fazer um pedido. Não peça vingança, peça sabedoria. Rachou Manás. Peça sabedoria para você sair disso. Como teria sido diferente, irmãos? Ok, Deus concedeu a Sansão força. Ele já tinha palpado as colunas. Ele conseguiu o que ele queria. Ele derrubou as colunas. Matou todo mundo que estava rindo dele. Morreu mesmo, todo mundo. Inclusive ele. Cuidado. Porque às vezes a gente pensa assim, não vai ganhar, não é para ganhar eu, não? Também não vai ganhar ele. Não é? Se eu sair perdendo, ele também vai sair perdendo. Foi o que aconteceu com Sansão. Cai tudo, irmãos. Mas ele cai junto também. E às vezes a gente tem esse sentimento. Eu não perco para diabo não, pastora. Se for para perder, vai perder ele, vai perder. Eu vou perder, ele também vai perder. Você começa a se nivelar. Quando Deus fez uma promessa para você. Quando o salmista diz assim, eu conheço e esquadrinho desde o ventre da sua mãe, quando você era informe. Quando a pastora Deise ainda nem era forma alguma, Deus já sabia que ela estaria sentada ali. Aleluia! Deus já sabia que tinha uma promessa sobre a vida dela. Deus já sabia que ia aliançar ela a um homem de Deus, que seriam prósperos, seus filhos seriam saudáveis, serviriam na casa do Senhor. Agora pergunta se em algum momento, para que você tivesse uma trajetória, claro que ela errou, falhou, ela é humana. Elias fez isso, muitos homens de Deus errou, mas permitiu, na hora certa, pedir sabedoria. Quantas vezes eu creio que ela orou ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Segunda gravidez, Senhor, me dê sabedoria. Né? Terceira gravidez, me dê sabedoria. Os filhos vão ficando adolescentes, a gente pede, né? Me dê sabedoria, Senhor, como é que eu vou criar? Precisa mudar de casa, passa por situações financeiras, ministério. A gente não tem que estar pedindo força, irmãos, para lutar com ninguém, não. Há alguém que guerreia por nós. A Bíblia diz que o nosso Deus intercede por nós. E se ele falou, ele disse que Sansão seria, e ele seria um valente. Meu Deus. Quantos estão aqui são frutos de oração, de irmãs, de trabalho de oração? Sua avó orou tanto por você, sua mãe, seu pai. Quem aqui já ouviu essa história? De um colega de trabalho que disse assim, ó, você não sabe de nada, eu já estava até orando por você. O que você está fazendo com isso? Você está abrindo a mão disso tudo para se envolver com Dalilas. E eu volto a dizer, eu não estou aqui apontando pecado de adultério, não. Dalila pode ser qualquer coisa que tire você do foco da promessa. Então Sansão, quando você lê os textos, a gente só imagina Sansão carequinha, perdendo. Não perdeu força porque ele perdeu o cabelo, ele perdeu tudo, irmãos. Ele perdeu a visão espiritual, não foi só a visão física. E quando Deus dá a ele a oportunidade de restaurar, ele quer medir força, sabe? Como é que é aquela brincadeira? Cabo de... Esse nome fala? Cabo de guerra, não é? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Né? Só vence quando um lado está destruído. Quando o outro lado cai ou cede. Uau, vitória! Meu inimigo tombou. É assim. Pare de ficar medindo força. Furou o teu olho? Senhor, permita eu enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Senhor, desata as minhas mãos hoje, eu não quero mais andar amarrado. Eu quero prosperar, Senhor. Eu não quero ser como Sansão, que foi se envolvendo e acabou dessa forma. Não deixa eu ficar andando em círculo e as pessoas olhando. Meu Deus, passa ano e entra ano, fulano está do mesmo jeito.
Senhor manda dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida, você que está aí com a sua família, seja o marido, seja a esposa, seja a avó, seja o neto, seja o jovem, você sabe que Deus tem uma promessa para você. E quando Deus, como hoje, está te dando uma oportunidade, faça uma oração correta. Não faça uma oração com a sua visão humana. Pastora, mas é porque a senhora não sabe a luta que eu estou passando lá no meu quintal, no meu prédio, no meu condomínio. A senhora não sabe a afronta que eu passo de fulano e de ciclano. Mas com certeza, o texto diz que nessa peleja, não é você que tem que pelejar. Tem alguém que vai pelejar por vós. Confie nisso. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Fala para alguém que está do seu lado aí. Não pede força não. Fala para essa pessoa. Pede sabedoria. Sabedoria, irmãos. Eu achei tão bonita a oração da hora da oferta, porque ela englobou tantas coisas. Aí quando chegou na hora do desconto e de promoções, eu fiquei lembrando quando eu entro no Mundial e eu fico orando para o homem do microfone falar alguma coisa, né? Fico, Jesus, usa o homem aí do microfone para baixar o preço, não é? Isso é uma oração sábia. Jesus, me ajuda a administrar. Porque o texto diz o quê? Que aquela que não é sábia, ela destrói o quê? Com as próprias mãos. Então, trazendo um pouco para essa questão de Sansão, o problema não é Dalila, às vezes o problema é a gente, porque a gente destrói com as próprias mãos. Entenda isso, sabe? Tem pessoas aqui nessa noite, cegas, amarradas e andando em círculo. Deus não te trouxe aqui em vão. Aleluia. Deus quer tirar você dessa cegueira. Deus quer desamarrar seus braços. Deus quer fazer você andar para frente. E Ele pode restaurar. E Ele mostrou que podia conceder a Sansão exatamente o que ele deveria ter pedido. Que vantagem tem se você vê o seu inimigo destruído, mas você está destruído com ele? Que vantagem vai ter isso? Peça sabedoria nessa noite. Quantos aqui confessam que precisam pedir mais sabedoria ao Senhor? Levante sua mão. O ano está acabando, irmãos. Tem alguém aqui se sentindo desse jeito, cego? Pastora, eu busquei uma direção, eu procurei tudo que foi pessoas, eu não consegui. Se você está cego, você vai orar com a mão nos seus olhos. Se o seu problema é que você se sente amarrado, faça esse ato profético aqui, não estou nem aí para quem está olhando. Se você se sente amarrado, você vai colocar uma mão no pulso e vai dizer, Senhor, tu vai desatar hoje. Aquilo que é meu, eu vou tocar. Aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou pegar, eu vou tocar. Se você se sente andando em círculo, você vai orar olhando para os seus pés e você vai dizer, Senhor, dá-me sabedoria da direção certa. Se for para a direita eu vou, se for para a esquerda eu vou, se for até para ficar parado eu fico. Mas eu não quero mais ficar andando em círculo. Eu tenho que chegar em algum lugar. Foi me feita uma promessa. Irmãos, viver o que nós estamos vivendo agora, sobreviventes a mais de não sei quantas mil pessoas. Você acha que você está aqui livre de algum propósito? Tem algo que Deus quer fazer com você. Deus quer usar você nesse tempo. Quem vai orar? Quem vai orar nessa noite? Tem alguém hoje? E eu vou passar para o pastor. Eu sei que é um culto de gratidão. Mas como ele disse, junte as famílias. Já que você está aí com a sua família, você vai decretar isso. Chega de gente ficar andando em círculo.
Chega da gente morar aqui, morar lá, morar acolá, acabamos num quadradinho, num cubículo. Chega dessa falta de visão espiritual, a gente compra freezer porque acha que é hora de fazer picolé, compra máquina porque acha que é hora de costurar, o negócio não dá certo, você só perde dinheiro. Vai pedir sabedoria, a direção certa hoje. Hoje você vai sair. Se entrou alguma Dalila na sua vida hoje, no seu pensamento, entrou pela internet, entrou pela rede social, entrou nas finanças, entrou também na fornicação, no pecado, no adultério, entrou na mentira, no engano, ela vai ser destronada hoje, em nome de Jesus. E você não vai se permitir ser traído, porque um homem que pede sabedoria, ele vê o mal e corre. Senhor, em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Senhor, se há alguém hoje precisando sair dessa cegueira, nós pedimos agora uma visão restaurada. Senhor Jesus, se tem alguém amarrado hoje, Senhor, desata agora. Permita essa família tocar nessa chave. Permita essa família tocar nessa porta. Permita essa família entrar neste lugar, Senhor. Aleluia. Senhor, se tem alguém aqui andando em círculo, cansado, pensando em desistir, se achando fracassado, uma vergonha, pessoas estão rindo, pessoas estão zombando, ele ouve vozes. Dá direção agora, Senhor. Qual é? Leste, é oeste, é norte, é sul. Ele não vai sair daqui hoje sem a tua direção, sem a rota, Senhor. Eu creio hoje, Deus, nesse último pedido que nós estamos fazendo, nos dê sabedoria, Senhor, para conquistar e para ser uma bênção, para que cumpra em mim, na minha casa, todas as promessas que foram feitas. Nós te pedimos e te louvaremos, engrandeceremos o teu nome. E ao invés de 3.000 mortos, nós teremos 3.000 testemunhas. 3.000 testemunhas, levante sua mão. Nós teremos 3.000 testemunhas. Que nós vencemos as Dalilas. Fomos perdoados, desamarrados, restaurados na nossa visão. Eu creio nisso. Se você crê, permaneça glorificando ao Senhor, porque Ele já fez o que você pediu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.